Amigos, antes da gente entrar nos textos e na pregação exatamente de hoje, eu queria compartilhar com vocês um sentimento que a gente já tem há algum tempo, mas a gente sentiu, eu e o Rafa, no último culto, o Espírito nos direcionando. Na verdade, nem foi nem direcionando, foi dando uma bronca mesmo, do que a gente já deveria ter feito há algum tempo. E a gente ficou atrapalhado demais com as nossas demandas. Esquecemos, infelizmente, a demanda do Espírito Santo. No último culto, a gente teve um mover do Espírito aqui, quem estava aqui com a gente viu, em relação a dons e tudo mais. A gente vem ouvindo isso de Deus desde o começo do ano, sobre como a gente tinha que se aprofundar em falar sobre o Espírito Santo, falar sobre frutos, dons, vida no Espírito. Com isso, hoje nós iniciamos uma nova série de pregações. O nome da série vai chamar Transbordar. Aqui, ó, a capa que a galera fez muito bonita para a nossa série. Transbordar, ó, animação. A gente está bem impactado e sentindo do Espírito que Ele quer comunicar algumas coisas nesse tempo com a gente, tá? Seja em relação a dons, a frutos, a como caminhar. Então a gente vai ter uma jornada falando do Espírito Santo. A gente vai desde as coisas mais teóricas, vamos dar uma base toda para a nossa teologia bíblica, para a gente entender o que a gente crê, caminhar com fé sobre isso, mas também queremos fazer muitas coisas práticas nesse tempo. Acho que vai ser um tempo de cura, um tempo importante para a gente colocar algumas coisas no lugar nos nossos corações. E é isso. Então, estejam sempre que possível aqui entre a gente. Eu não sei quanto tempo vai durar essa série, confesso que a gente está só indo. Eu tenho pelo menos umas 10 pregações já esboçadas sobre o assunto. O que eu queria então hoje começar... além disso, a gente quer imergir nisso bastante, de forma que não só que no culto de domingo a gente comece a ruminar esse assunto. Então eu queria encorajar vocês a reuniões com os irmãos, igrejas caseiras, tragam dúvidas, tragam sentimentos, coisas que talvez o líder de igreja caseira não sabe esclarecer ali na hora, mas eu queria aproveitar esse tempo para colher todos os questionamentos que a gente pode ter como igreja em relação ao assunto. Tá? Obviamente, vão ter muitos questionamentos que eu vou trazer aqui para vocês, que provavelmente você nem sabe que você tem, mas que vão ajudar a dar uma clareada também. Dito isso, a gente também vai fazer, eu ainda não tenho a data, mas de forma quinzenal, porque aqui a gente tem um molde diferente de reunião, né? Eu estou pregando e vocês estão ouvindo. Nós queremos ter um molde de reunião de forma que a gente consiga conversar. Acho que o assunto, em algum momento, precisa de conversa. Ele precisa de troca. Então a gente vai começar introduzindo um assunto através de lives online. A gente vai mandar para todo mundo. E vamos fazer algumas lives aí, talvez quinzenalmente, em algum momento. A gente vai começar falando sobre o debate de que os dons acabaram, contra o que a gente crê que os dons não acabaram. A gente quer dar embasamento bíblico para isso. Mas, Gá, eu já creio nisso. Então, beleza. Mas eu quero te preparar na Escritura para que a sua fé não seja só uma fé de experiência, mas que a gente creia nos dons baseado no que a gente lê da palavra. Amém? A maioria das vezes que a gente vê pessoas que não creem nos dons são pessoas que tiveram experiências ruins com os dons. Então as nossas experiências boas não são bons argumentos para essas pessoas. Não, mano, mas você não viveu o que eu vivi. Ele também vai te falar a mesma coisa. Entendeu? Experiência não pode ser argumento. A gente tem que crer nos dons, não só porque a gente viu, porque a gente vê, porque a gente está vendo no nosso meio, mas porque a Bíblia fala disso. Então a gente vai mergulhar nisso. Amém?
Vocês estão felizes? Vai ser um tempo precioso, eu estou muito feliz e estou muito animado com isso, tá? Então, a gente crê, e por isso o nome da série, que sempre que a gente se enche de alguma coisa, nunca é para a gente virar um lugar que pode ser para o mosquitinho da dengue, né? Água parada. A gente está aqui crendo, é o que a Bíblia fala, que se você é cheio do Espírito, é para você transbordar nos outros. Então é por isso que a gente está falando sobre isso. Mas antes de falar de transbordar, a gente tem que falar sobre se encher. Então, a primeira pregação da série hoje, a gente falando, a gente vai talvez ficar um tempo, antes de chegar nos dons, a gente vai ficar um tempo falando sobre Espírito, vamos falar sobre frutos antes dos dons, e depois vamos chegar lá. Então tenham paciência, é uma jornada que a gente vai fazer juntos, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre se encher do Espírito Santo. Pode colocar até é a água que mata a sede, o nome da pregação de hoje. Então vocês podem abrir comigo eu sei que quando eu falei isso, vocês são muito cristãos, todo mundo lembrou aqui da mulher samaritana, João 4, mas eu vou ler João 3. Vamos lá, João 3. Depois a gente passa pelo João 4. Então a gente vai ler do verso do 1 ao 7, vai. Ao 6. Do 1 ao 6. Mentira, vou do 1 ao 8, pronto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Amém. Vamos orar. Senhor, traz consciência da Tua presença entre nós, vem aqui com o Teu poder, fixa a Tua palavra nos nossos corações, que nós possamos ser transformados por ela nessa manhã. Nós queremos ter um encontro pessoal contigo mais uma vez, nessa manhã, Senhor. Vem com Teu Espírito sobre nós, que eu não seja pedra de tropeço na vida dos meus irmãos, que a Tua palavra fale mais alto, que o Teu Espírito seja como esse vento aqui, ele tenha liberdade entre a gente. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que eu comecei antes de falar do João 4, eu queria falar do João 3? Porque é muito importante, tá dando bastante microfonia aqui, acho, gente. É muito... Morreu? Voltou? Estão me ouvindo? Tá bom. É muito importante a gente entender essa coisa que acontece desde o Antigo Testamento. E se você leu Ezequiel, Jeremias, Isaías, a questão da água como purificação é sempre muito presente. A água e o Espírito, se você for lá em Ezequiel 36, por exemplo, quando está falando da restauração de Israel, ele fala da água e do Espírito, a água que purifica Israel, e o Espírito que vai dar um novo coração agora de carne para Israel. Então, essa questão da água e do Espírito está sempre ligada. Jesus está... e aqui a gente pode achar uma coisa muito interessante, não sei se você percebeu, né? O que aconteceu aqui foi, Nicodemos chega para Jesus
e ele é um fariseu, um cara importante, e aí ele fala para Jesus assim: Rabi, eu sei que você é mestre vindo de Deus. Ele está falando em outras palavras eu acredito que você é o Messias. Essa é a frase que Nicodemos está falando. Isso é uma afirmação muito importante nesse momento. É uma afirmação muito importante. E aí você pensa o quê? Que Jesus fala assim: ganhei um seguidor. E um dos bons. Porque esse daqui vai influenciar a galera lá de dentro dos fariseus. Mas a resposta de Jesus é uma resposta dura. Nicodemos vai, confessa para ele: eu sei, porque ninguém faz esse tipo de sinal. Eu sei que você é o Messias. A resposta de Jesus é: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí depois Nicodemos pergunta: como eu posso nascer de novo? Tá entendendo nada o velhinho, tá entendendo nada. Como que eu vou nascer de novo? Eu sou velho. E aí Jesus responde: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele fala a mesma coisa que ele falou antes, agora trazendo novas variáveis para a gente. Então é a primeira vez que a gente vai ver aqui a questão da água e do Espírito junto no Evangelho de João. João 3. E aqui, talvez a sua mente hoje em dia olhe para este verso: quem não nascer da água e do Espírito, e pense do que ele está falando? Do batismo. Não é do batismo. E por que eu afirmo isso categoricamente? Porque o batismo nos moldes que nós temos hoje, os apóstolos só começaram a praticar depois que Jesus ascendeu aos céus, irmãos. Se Jesus está tentando falar alguma coisa, e a gente vai ver em seguida que ele não entende, e Jesus vai falando para ele assim: você não está entendendo nada do que eu estou te falando. Então Jesus esperava que o quê? Que Nicodemos entendesse do que ele estava falando. Se ele estivesse falando do batismo, o que ia acontecer, ele não tinha como dar essa obrigação para Nicodemos. Ele não está falando sobre o batismo. Esta água que Jesus está falando, a gente pode tentar achar um significado numa segunda derivada, olhando assim: mas se eu espiritualizar esse verso, talvez hoje em dia, eu tendo a achar que não, tá? Mas beleza. Lembrando que ele está falando com o mestre da lei. Então Jesus esperava que, ao falar de água e Espírito, Nicodemos entendesse do que ele estava falando. Ele estava falando assim: ele vai entender porque isso foi falado pelos profetas várias vezes. Eu estou falando sobre purificação. Tem muito a ver com o ritual de purificação. Então vai ter água, você vai ficar puro, e você vai ser agora do Espírito. Mas isso é o batismo. Isso é outra conversa, para a gente ter depois. Eu não vou abrir esse parênteses aqui agora. Mas Jesus não estava falando para ele: quem batizar e tiver o Espírito Santo vai ser então nascido de novo. Jesus está falando: quem for purificado, recebendo o Espírito Santo, só esse pode entrar no reino de Deus. E aqui é onde a gente começa a nossa jornada. Porque a gente poderia aqui começar a entender do porquê que é importante a gente está falando sobre isso. E a gente poderia talvez parar, e falar assim: não, é importante porque Jesus mandou. Poderia ser. Mas eu acho que é mais precioso a gente entender o porquê Jesus mandou. Então, a nossa reunião aqui hoje vai se basear em duas grandes perguntas. A primeira pergunta é por quê? E a segunda pergunta é o como. Então, no porquê, Jesus está dando um mandamento. Ele está dando mais do que um mandamento, ele está dando uma instrução sem saída. Quem não tiver o Espírito Santo, não nascer de novo, não entra no meu reino, Nicodemos. Você está com uma expectativa errada sobre mim. Jesus já sabia a expectativa de Nicodemos. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Eu nem vou entrar na questão se ele foi nascido de novo ou não, porque esse não é o nosso ponto aqui. Mas vamos lá. Então agora vamos entender o porquê. E eu queria que vocês abrissem Gálatas agora.
Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Deixa eu ver qual verso. Vamos no... Eu vou ler versos picados aqui. Vamos ler do 13 ao 17, depois eu vou ler os últimos 2 versos do capítulo 5. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, para que não sejam mutuamente destruídos. Verso 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a luta contra o Espírito, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem, mas são guiados pelo Espírito. Vocês não estão debaixo da lei. Verso 25, vou lá para baixo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Está acontecendo um problema na igreja dos Gálatas, eu não vou entrar aqui, mas o problema é, eles estão sendo ludibriados, eles estão sendo enganados, falando que eles deveriam todos virar judeus. São gentios que se converteram a Jesus, e agora tem alguns judeus lá falando para eles assim, olha, então, mas na verdade, se você quiser seguir Jesus, você tem que se circuncidar, você tem que seguir os ritos judaicos, você tem que seguir a guarda do sábado, você tem que ser um judeu. E Paulo está batendo firmemente em toda a carta de Gálatas, dizendo assim, vocês não estão mais debaixo da lei, agora vocês andam no Espírito. Porque quem vive debaixo da lei tem um problema. Ele vai falar sobre isso muito em Romanos também. E aqui eu quero fazer uma distinção importante. Lei não é problema. O problema é você desejar estar debaixo da lei e não fazer isso através da graça. O que eu estou falando? Vamos caminhar aqui junto. Vou explicar para vocês. Eles estão querendo seguir a lei. Só que tem um problema. Os judeus tentaram isso durante muitos anos, não foi o bastante, não teve salvação, Jesus teve que vir. A lei, ela aponta, o Paulo vai falar em Romanos 8, a lei é má? Não, a lei é boa, mas eu só conheci o pecado por causa da lei. Porque ela me falou que não pode assassinar, ela me falou que não pode adulterar. Então a lei aponta para o pecado. A lei tem um propósito, irmãos, nos dá luz. Isso aqui é o coração de Deus. Lei não é um problema. O problema é que nós não conseguimos viver a lei. Nós precisamos do Espírito. E é por isso que Jesus veio. Então a gente vai começar a entender, quando eu falei o porquê, porque Jesus está dando a ênfase, falando assim, olha Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não tiver o Espírito Santo, não tem como entrar no reino de Deus. Ele está falando sobre isso daqui que Paulo está falando para os Gálatas. É a mesma coisa. Ele está falando assim, olha, vocês estão tentando chegar no reino de Deus de uma forma que não dá. Seguindo a lei, vocês não entenderam que vocês não conseguem. Vocês precisam do Espírito. Quem não nascer do Espírito vai cair. Jesus só morreu, meus irmãos, e ressuscitou para pagar os seus pecados, e ele falou que era muito importante para os apóstolos, por quê? Porque ele nos daria o Espírito Santo, que é Deus. Em algum momento a gente vai falar melhor sobre isso, mas o Espírito te capacita a sair da velha aliança e entrar para a nova aliança. O caminho da velha aliança, o que é a velha aliança? Vamos lá, vocês estão comigo? Velha aliança, Moisés, lei de Deus,
Deus não errou na velha aliança, tá? Ele tinha um propósito com ela. Ele queria apontar para a gente o tamanho da nossa incapacidade. Então entendam, Deus deu a lei, isso parece meio estranho, mas Deus deu a lei sabendo que você não conseguiria cumprir. Quer a prova disso? São os rituais de sacrifício para pagar os pecados. Deus deu a lei e já fala para o povo, ó, quando vocês pecarem, pegue o melhor animal e sacrifique. Ele sabia o quê? Vou dar aqui a regra e vocês vão quebrar. Vocês estão comigo? E qual que é o ritual de passagem para a nova aliança? É o Espírito Santo. Que agora, e o que é essa nova aliança? E aí a gente vai ler Jeremias 31, que a nova aliança é a lei, olha lá como a lei é importante. Só que agora, dentro do nosso coração e da nossa mente. Agora a gente não segue um rito, agora a gente consegue amar Deus o bastante e temos o poder de seguir os mandamentos dele, através de quem? Do Espírito Santo. E é por isso que é importante a gente dar valor para o Espírito. Dar valor para o Espírito Santo, porque nós somos homens condenados. Então, o que Jesus está falando, vamos voltar lá para João 3, para Nicodemos, é igual Paulo está falando para os Gálatas, vocês estão querendo viver uma coisa que não dá para viver. Nicodemos, você acha que eu sou o Messias? Então tá bom. Então para de tentar cumprir a lei sozinho, e nasce de novo. Você precisa do Espírito Santo. Essa é a frase de Jesus para Nicodemos. Vocês estão comigo? Isso é tão importante que em Atos 1, não vou abrir aqui não, mas em Atos 1, Jesus está lá, glorificado, corpo glorificado, né? Passou 40 dias em corpo glorificado. Agora, irmão, imagina o nível de discipulado. Jesus, corpo glorificado, ressurreto por quem? Inclusive Paulo vai falar depois, quem ressuscitou a Cristo dos mortos? O Espírito Santo. Ressuscitado pelo Espírito, entre os homens, discipulando ele. Não tinha ninguém que você poderia ter um discipulado melhor do que com o próprio Deus ressurreto. E aí, no final, quando ele está indo, ele não olha para os discípulos e fala assim, agora, meus amigos, só vai, vambora. O que ele faz? Não saiam de Jerusalém até que o Espírito venha sobre vocês. E aí vamos lá, essa é a nossa primeira reflexão aqui. Porque se são os homens que andaram com Jesus e viveram 3 anos com Ele, 40 dias sendo discipulados por um Jesus ressurreto, entendendo dos planos eternos, da sua vinda, de como aconteceria todas as coisas e tudo mais. Se ainda assim Jesus olha para esses homens e fala assim, sem o Espírito Santo, vocês não vão conseguir. Por que que a gente insiste ainda em tentar fazer as coisas sem o Espírito? Por que que a gente insiste em tentar dar o nosso jeito? Por que que a gente se perde nas nossas programações? Por que que a gente se perde no nosso dia a dia? E a hora que vê, o Espírito Santo já foi esquecido há muito tempo. O culto pode ser muito bom. A gente pode ter um louvor maravilhoso. Os irmãos podem ensaiar a semana toda aqui. E você chegar aqui e falar, meu Deus, que louvor maravilhoso. Você pode ir para uma igreja, irmão, que tudo é perfeito, as luzes são lindas, tudo é bom, tudo parece estar funcionando, só tem um problema, não tem lugar para o Espírito Santo. A gente aprende a fazer, a gente aprende a falar da forma certa. Tá aí, vai lá, faz o curso. Como que é o curso de, não sei, tem um nome, esqueci. Mas tem um nome do curso dos coaches que eles ensinam. Eu não acho que isso é ruim para o seu trabalho e tudo mais. Mas dá para chegar aqui e eu conversar com vocês de uma forma que eu animo vocês. Que eu faço vocês se sentirem mais melancólicos.
que eu falo em pontos específicos. Dá para fazer, irmão. E esse é o problema. Entende do que eu estou falando? Eu estou falando é o porquê que a gente precisa, porque não tem outro caminho. Lá em Romanos, está escrito que o Espírito é aquele que nos guia. Ele nos leva. E aqui a imagem que eu quero que vocês guardem do porquê. Sabe por que você precisa do Espírito? É porque você é pior do que um cego. Porque o cego é o seguinte: o cego, se a gente deixar alguém cego aqui, numa rua desconhecida, assim, talvez ele seja atropelado. Tem uma grande chance? Tem. Dele virar uma rua errada. Mas ainda que pequena, tem a chance dele acertar. Você é pior que o cego. Porque a certeza, se a gente ir para viver sem o Espírito, a gente tem uma certeza: vai dar errado. É 100% de chance de pegar o caminho errado. Viver sem o Espírito não é viver uma vida que talvez dê certo, que talvez funcione. É estar condenado. É disso que Jesus está falando. Não é que talvez a gente, cego, encontre o caminho. Não. Jesus está falando assim, não tem o que fazer. Mas ainda assim, depois de ouvir tudo isso, a gente insiste em ficar... Já viu aqueles cão-guia? Você já viu algum cego tentando guiar o seu cão-guia, irmão? Já viu isso alguma vez? O cão-guia atrás e o ceguinho na frente assim? Essa é a sua imagem. Tentando levar o Espírito Santo para algum lugar. Entendeu? Não. Eu sei. Eu sei fazer isso aqui, pode deixar. Eu já estive nessa rua muitas vezes. Eu sou das redondezas, nascido e criado aqui. Eu sei o caminho. Não sabe o caminho. Você não vai conseguir. Então você quer saber o porquê? Por que você precisa se encher dessa água? Porque não tem outro caminho. Não tem opção. Ou você é cheio do Espírito Santo, ou você vai para o inferno. É isso. Ai. Mas, tirando esse clima fúnebre, vamos para João 4. Porque o João 4 não está à toa depois do João 3. Olha lá, hein? E eu vou ler só o verso em que eu espero. Eu vou ler a partir do verso 10. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui está corroborando com tudo que a gente está falando e está começando a trabalhar aqui.
o Espírito Santo é uma fonte de água. Se você conhecesse o dom de Deus, o presente que eu tenho aqui, a água que eu tenho para te dar, você entender, e depois ele vai trazer uma palavra de conhecimento para essa mulher, ela volta lá para Samaria, prega para a cidade se converte. É um avivamento em meio aos samaritanos acontecendo. Mas a gente esquece uma parte do verso, que é, pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte. Aí todo mundo fala, fonte, é isso. O Espírito Santo é uma fonte. O Espírito Santo é uma fonte. A gente esquece para onde Jesus direciona essa fonte. A jorrar para a vida eterna. O Espírito Santo tem uma direção para mostrar. Então tudo que a gente vai trabalhar aqui, e esse fundamento é muito importante. Não tem Espírito Santo se não jorra para a vida eterna. Se jorra para qualquer outra direção, você corrompeu. Amém? O que eu estou falando disso? A gente vai falar em algum momento mais profundo sobre isso. Mas eu estou te falando que qualquer um que usa o Espírito com outro intento, a não ser jorrar para a vida eterna, está corrompido. Sabe o cara que prega e depois pede dinheiro pelo que pregou? Sabe o cara que fala, eu tenho uma profecia para te dar, mas estou passando necessidade. Entendeu? O Espírito Santo não aponta para isso. O Espírito Santo não é o nosso cachorrinho domável que a gente vai. É o oposto. A teologia bíblica é o oposto de tudo isso. A gente é iluminado pelo Espírito, guiado por Ele, levado por Ele, apagado por Ele. A gente estava aqui, vocês perceberam, a gente cantou aqui, queima tudo em mim. O queima é do fogo do Espírito? Mas quando queima, some tudo. Não fica nada. Você estava cantando, pode me queimar, a casa é toda tua. Pode mesmo? Pode queimar mesmo? Pode entrar, então você vai deixar o Espírito Santo entrar e queimar tudo que Ele quer? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? O porquê que é importante a gente ter isso estabelecido? É porque é Ele que guia, é Ele que vai nos levar para esse lugar. E aí vai ter o quê? Um transbordar, vai fluir rios de águas vivas. Vai jorrar essa fonte para a vida eterna. Aí sim, aí é a igreja vivendo igreja. E a gente lembra, lá de 1 Coríntios 4, quando Paulo está falando lá do templo do Espírito Santo, e a gente muitas vezes fala, não, eu sou o templo do Espírito Santo, eu entendo o que vocês estão falando, mas quando Paulo usa templo do Espírito Santo em 1 Coríntios 4, ele está falando da igreja. A igreja é o novo templo do Espírito Santo. O templo que era onde Deus se manifestava, agora tem um nome, igreja. E aqui é o segundo ensinamento. O Espírito Santo flui de dentro da igreja. O Espírito Santo é a nossa realidade. Não tem sobrenatural para a gente, tem natural. Não tem o que é... Essa é a nossa nova realidade, irmãos. A gente alcançou uma realidade superior. Na verdade, a gente alcançou a realidade de verdade. É isso que Paulo está falando. A igreja agora é morada do Espírito Santo. É onde ele habita. Então, quando você olha para alguém desigrejado, você deveria ficar muito preocupado. Entende o que eu estou falando? Quando alguém está lá vivendo uma vida sem igreja, eu sou crente, mano, de que igreja que você é? Não, mano, sirva a Deus na minha casa. Mano,
quê? Esse seria Paulo. Hã? Sabe aquele meme do John Travolta? Esse é o Paulo, olhando para o cara desigrejado. Entendeu? Não faz sentido. Isso é só uma anomalia da nossa geração, que não quer ter comprometimento com as coisas. Ai, ai, ai. Então esse é o porquê. Gá, espero que você tenha entendido o quão é importante isso. A gente vai falar mais sobre o Espírito Santo daqui para frente. Mas antes de eu falar sobre quem ele é, eu preciso que você entenda como recebê-lo. O Espírito Santo é Deus. Ele não é menos Deus que o Filho, ele não é menos Deus que o Pai. Se você pensa assim, a gente precisa conversar muito sério. Tá? O Espírito Santo não é um poder, ele é uma pessoa. Você poderia acordar de manhã e falar: bom dia, Espírito Santo. Você poderia ir no carro trocando uma ideia, você e o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele ouve, ele fala. A gente só tem que estar disposto a ouvir. Ele pode ser apagado, ele pode ser silenciado. Então a gente aqui no Basileia, a gente é continuista, e tudo que a gente está falando aqui em relação aos dons e tal, vocês já sabem, quem é membro aqui, quem está visitando a gente aqui, então fique sabendo, nós somos carismáticos. E não só porque a gente é muito legal, mas a gente nem é tão carismático assim, né? A Paula já balançou a cabeça para mim. Aí, o ponto importante, eu até me perdi. O que eu queria falar aqui é, a gente é carismático. Então, eu quero estabelecer com vocês, eu já falei disso, talvez vocês já tenham visto eu falar sobre isso. Mas isso precisa estar muito claro para vocês. O que a gente fala, o que a gente chama de batismo no Espírito Santo. Esse termo empregado por Paulo e por Lucas em Atos e algumas cartas de Paulo. Não houve um momento na história da igreja em que o Espírito Santo não estivesse atuando. Amém? Ele preservou a nossa história. O Espírito Santo guardou. A história da igreja é um dos maiores testemunhos que nós temos de Deus. Se você estudar a história da igreja, você vê que assim, é sobrenatural a forma que Deus agiu ao longo da história. Ele preserva a ortodoxia cristã, os combates às heresias que surgiam, a igreja se levantando poderosa, movimentos de oração que surgem, de retorno à santidade, o Espírito Santo atuando de forma constante na igreja. Então assim, não teve um momento sequer no meio da história da igreja que o Espírito Santo estava sentado vendo o que ia rolar. É muito importante a gente ter isso na nossa cabeça. Mas, no século XX, e antes disso isso já acontecia, mas no século XX a gente tem um despertar, no comecinho do século XX tem um despertar muito importante em relação aos dons do Espírito Santo. O que vocês devem ter conhecido já como o avivamento da Rua Azusa. Movimento que aconteceu em Azusa, 1905 a 1910. Você tem um despejar do Espírito. Eu não vou entrar aqui do que é avivamento, nem nada do gênero, mas Deus está naquele lugar e os dons são avivados. E uma das grandes características do avivamento de Azusa foi o despertar dos dons espirituais. Isso aconteceu. E aí, eu queria deixar uma coisa clara aqui, porque hoje em dia, e eu quero honrar esses irmãos, hoje em dia falar que e aí principalmente para os jovens, quando fala, pentecostal, parece uma coisa meio tipo
não tão cool, né? Eu sou meio pentecostal, tem o reformado, né, que é o cara que sabe, e tem o pentecostal. O pentecostalismo foi o que trouxe o evangelho, o que mais disseminou o evangelho, o que aconteceu, não acontecia em séculos na história da igreja, como o pentecostalismo fez assim, ó, no mundo inteiro. Vai lá, e para os lugares que ninguém queria ir, tá? Vai lá para dentro de qualquer favela, agora não tem uma Assembleia de Deus lá dentro. A gente tem que honrar isso que Deus fez. Honrar o que Deus fez através do movimento pentecostal. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar que a gente não crê em algumas coisas que o pentecostalismo crê. Mas eu não quero que vocês achem que eu estou diminuindo o que Deus derramou para esses irmãos. Tá bom? O movimento pentecostal, ele tinha uma ênfase, no começo, inclusive, que é muito diferente do que a gente vê hoje, que era a espera pelo Espírito Santo. Ele esperava pelo Espírito. Sabe o que acontecia? A gente podia chegar aqui agora e falar assim, gente, a nossa reunião de oração vai ser a seguinte: senta e espera, porque o Espírito Santo vai vir. Mas sabe o que acontece quando isso acontece? Quando a gente faz isso aí? Vou falar por mim, que sou um cara ansioso. Já fico pensando assim, mano, ninguém tá orando, não vai acontecer nada. Tá acontecendo nada aqui. É melhor pegar o violão. Vamos puxar um louvor aqui pra ver se, né? Vamos colocar um pad pra ver se, né? Dá um... Não, vou orar aqui pra ver se... Mas isso é o que eu acabei de falar. Quando a gente faz isso, a gente está falando para o Espírito Santo que ele não é o bastante. Eu não estou crendo. Eu não estou falando que o Espírito Santo pode comunicar a tocar alguma coisa. O Espírito Santo pode comunicar a orar. Mas o problema é quando a gente está tentando tomar a frente da coisa. O movimento pentecostal não nasceu igual a gente vê hoje, sabe? Ele nasceu da espera do Espírito Santo. Eles sentavam, o William sempre colocava uma caixa na cabeça e esperava. E Deus vinha. Coral de anjos cantando na Rua Azusa. Pessoas que passavam do outro lado da rua, caindo no poder do Espírito Santo, sem saber por quê. Porque Deus estava lá. A gente acredita nisso mesmo? Mas o ponto que eu quero falar com vocês sobre o batismo, me passei totalmente, né? O batismo do Espírito Santo. Como que a gente recebe? Depois disso veio uma ênfase de que havia duas experiências. A experiência da conversão e a experiência do recebimento ou batismo no Espírito Santo. Então, qualquer irmão pentecostal que você for conversar, ele vai falar com você, não tem nenhum problema sobre isso, ele vai falar assim, olha, você já recebeu o Espírito? Aí você vai falar, recebi sim, sou crente. Aí ele vai falar, mas você fala em línguas? Aí você vai falar, sim ou não. Se você falar não, ele fala, então você não recebeu o Espírito Santo. Porque eles acreditam que o segundo momento em que nós recebemos o Espírito, ele tem uma evidência, que é falar em línguas. É o que a gente chama de doutrina da segunda bênção. E aí você fala, nossa, que absurdo! Então, é que quando você lê alguns textos, mano, se você ler Atos, você vai ficar em crise. Na boa. Lê lá Atos 8, Atos 19... Vocês receberam, Paulo chega lá e fala, vocês receberam o Espírito Santo? Não, ele impõe mãos, os caras fazem línguas. Atos 19, vocês receberam o Espírito Santo? Não. Imposição de mãos, línguas de novo. Gostaram das minhas línguas? Aí,
O que eu estou falando para vocês é que eu não quero que a gente menospreze isso, mas isso é um problema. E aqui eu quero colocar o verso, porque a gente tem que conciliar essa experiência com o verso de 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, verso 13. Pan, pode colocar para a gente. E aqui é onde a gente vai trabalhar, ou como. E o meu tempo já está quase acabando. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um só Espírito. Pode voltar. Agora só deixa eu... Aqui, ó. Um só Espírito, então, Espírito Santo, certo? Quantos de nós fomos batizados? Em um só? Perfeito. Então, o que Paulo está falando aqui? Que quando você entra para o corpo de Cristo, você foi batizado no Espírito. E aqui está o problema. Porque a gente vai ter que conciliar este verso com o que está acontecendo em Atos. Aí você vai falar assim, Gá, beleza, mas qual que é então, o que é o batismo do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo é falar em línguas? O batismo do Espírito Santo é quando você batiza? Então, vamos lá, vamos devagar. Irmãos, a gente vai ter que entender que a gente tem, e aqui é um conceito mas é o conceito que vai resolver todos esses problemas. Quando Lucas escreve a carta de Atos, ele tem um intuito: mostrar o poder de Deus através dos testemunhos de Atos, de Paulo, certo? Então ele usa o termo batismo do Espírito Santo para um empoderamento de poder. Vocês receberam o Espírito, aí você vai ver que recebem, falam em línguas e pregam o Evangelho, profetizam, tal. Então, Lucas está falando assim, olha, batismo do Espírito Santo é receber o poder de Deus. Paulo está usando a mesma coisa, batismo do Espírito Santo, para falar assim, quem é batizado no Espírito Santo é quem creu. Então eles estão usando, e eles são pessoas diferentes, mas eles estão usando a mesma frase, assim, a mesma, esqueci o nome disso, como que é? Expressão, a mesma expressão para coisas diferentes. Um está falando de poder, o outro está falando de conversão. Então, está errado quando a gente usa batismo no Espírito Santo para falar de poder? Não. Está errado quando a gente fala que todo mundo é batizado no Espírito Santo? Também não. Ou seja, está todo mundo certo, mas ninguém está errado. Como que é? Ninguém vai errar, todo mundo vai acertar. O grande ponto aqui que eu quero falar com vocês é o seguinte, a Bia vai ficar brava comigo. Aí, você já recebeu o Espírito Santo inteiramente. Você foi batizado no Espírito Santo. Você tem ele inteiro. Se você creu em Jesus, batizou e faz parte do corpo de Cristo, irmão, se alegre, você tem o Espírito Santo. Todo. Você não tem um pedacinho dele. Não é que ele vai vindo por partes, sabe? Você recebeu o Espírito. Todo. Agora, o ponto é que a gente também não pode ignorar. Então não, a gente não acredita numa doutrina da segunda bênção, porque seria muito ruim. Seria falar que existem crentes num nível e crentes num nível superior. Os crentes que converteram e os que converteram e agora foram cheios do Espírito Santo. Isso é antibíblico. A gente está causando divisão no corpo. Não pode ter isso. A gente tem que tomar um cuidado com isso. Agora, por outro lado, me preocupa quando a gente também não tem o desespero de ter um enchimento do Espírito. Quando a gente acha que já foi o bastante, a gente vê... Então, eu não tenho um problema, o Carson, um teólogo continuista, um dos maiores exegetas do Novo Testamento, fala isso de uma forma brilhante. Ele fala, eu tenho um problema grande com a doutrina da segunda bênção.
Mas eu não tenho um problema com a doutrina da terceira, da quarta, da quinta, da sexta e das infinitas bênçãos que nós vamos receber ao longo da nossa vida. Porque o problema é que nós vamos ser cheios do Espírito Santo ao longo de toda a nossa jornada. Você vai ter experiências de enchimento do Espírito o tempo todo. Amém? E muitas vezes elas vêm com falar em línguas. E é importante. Então você não pode rejeitar isso. Mas também, a gente também não pode entrar numa crise, porque está escrito em 1 Coríntios 12, que o Espírito distribui os seus dons conforme a sua vontade. Então, às vezes você não recebeu o dom de línguas, mas você sai daqui profetizando. Às vezes você nem recebeu algum tipo de dom, mas você saiu daqui com longanimidade, alegria do Espírito. O Espírito te encheu. Você foi cheio do Espírito Santo. Então, o que é ser carismático? Ser carismático é acreditar que todos nós temos o Espírito Santo. E todos nós vamos precisar ter várias experiências de enchimento do Espírito ao longo da nossa vida. Então é o que eu estou pregando hoje. Nós precisamos ser cheios dessa água a todo momento. Você precisa buscar isso. Mas você já falou que eu tenho todo ele, é verdade, mas isso não quer dizer que você está dando total domínio da sua carne para ele. Quantas vezes, vamos lá gente, quantas vezes a gente já se colocou em situações que a gente é soterrado embaixo de todos os nossos problemas, e aí está dando tudo errado na nossa casa, e as coisas estão dando errado, e vai, e a gente está doente, e o filho ficou doente, e daqui a pouco aconteceu alguma coisa, aí você brigou com o cara do trabalho, e aí deu problema, e aí o esposo e a esposa tiveram uma discussão, e aconteceu, e está tudo acontecendo, e você está focando no problema, aí de repente, em algum momento você tem um momento que o Espírito vem, seja numa reunião, numa oração individual, o Espírito vem, aí você faz... que pequeno. Eu me perdi. Espírito. Isso é ser cheio do Espírito Santo. A gente precisa disso. As nossas reuniões para resolver as coisas, sabe? A igreja, as reuniões, os ministérios, os núcleos, a gente deveria entender que problema aqui, o líder da igreja caseira deu problema, o irmão, o problema aqui, o problema ali, a gente precisa do Espírito Santo, irmãos. A gente devia sentar antes de falar sobre o problema, sentar e falar, Espírito Santo, a gente precisa de você aqui. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Então sim, Paulo vai falar em Efésios 5, 18, não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Agora vamos lá, você já deve ter visto, né? Alguém embriagado. O cara que tem embriagado tem controle, irmãos? Paulo está falando isso aí, ó. Não percam o controle por causa do vinho, percam por causa do Espírito Santo. Se deixem encher dele. Sejam cheios dele. Irmãos, o que vai resolver os nossos problemas, nossos traumas, a gente vai começar a trabalhar profundamente aqui na questão dos frutos, dos dons, de como esse enchimento se dá, mas antes você precisa entender que se encher do Espírito Santo é a única forma, é o único jeito possível de viver. Não tem outro caminho.
E como que a gente faz isso então, Gá? Primeiro você reconhece se você não tem fome. Reconheça. Para de fingir que está tudo bem. Não, está tudo certo. Sabe qual que é o começo do fim? É quando a gente finge que as coisas estão tudo bem. Irmão, se você não tem fome de Deus, se para você, e aí vou deixar na prática, se para você está tudo bem, você não vive igreja, você não está com seus irmãos, você não ora na sua casa, irmão, o problema não está fora. E aí você não vai na sua igreja caseira, se você faz parte dessa comunidade, você não vai parte do culto, e não por causa das pessoas, porque você não quer o Espírito Santo. A gente precisa reconhecer isso na gente, é o começo, olhar para a gente e falar, eu não tenho fome. Está muito confortável para mim, eu vou, trabalho, ganho meu dinheiro, volto para minha casa, janto com a minha esposa, durmo e está tudo certo. Eu só espero as minhas próximas férias para eu fazer uma viagem legal. Que vida miserável! A gente já se perdeu se o Espírito Santo não é o seu maior desejo. Se você não está olhando ao seu redor dizendo, Espírito, fala comigo, Espírito, fala através de mim. Vamos lá. Jesus, e quem envia o Espírito? Cristo. A obra redentora de Cristo envia o Espírito Santo. Eu vos enviarei, vocês não ficarão órfãos. Então sabe o que quer dizer, irmão? Quando você nega o Espírito, você está abraçando um espírito de orfandade. Você é órfão, você está sozinho. Agora senta com um órfão e fala se ele se orgulha, se ele acha bom ser órfão. Mas nós queremos insistir em pegar o controle e sermos os órfãos controladores. A nossa inconformidade é o começo para nos levar a um lugar de fome. Não tem como você caminhar com o Espírito Santo se você está conformado. Se você olha o pecado e está tudo bem. Se você olha a forma que a sua casa está e você está em discussão com a sua esposa dia e noite, ou a sua filha não sabe nem quem Deus é, eles nem sabem, e a gente está conformado com tudo isso, está tudo certo, está tudo bem. Não tem. Amém? Vocês estão comigo? Para encerrar, quando Pedro está na igreja dos Gálatas, Paulo fala que ele chega lá, ele senta com os gentios, quando está com os gentios ele come com os gentios. Quando os judeus chegam, ele finge que não conhece os gentios e vai comer com os judeus. Paulo, ousado, nem aí se você andou com Jesus 3 anos. Não estou nem aí se você ficou 40 dias com ele ressurreto. Se você é o líder da igreja em Jerusalém. Isso daí está errado. Quem caminha no Espírito não deixa o irmão ficar cego em relação à sua falta de clareza. Amém? Paulo não esteve intimidado. Paulo não olhou para Pedro e falou, talvez eu não vou fazer parte do grupo, sabe? Talvez eles não me aceitem em Jerusalém.
se eu repreender Pedro na frente de todo mundo aqui? Paulo tinha amor por caminhar com o Espírito Santo. Quem caminha com o Espírito não consegue ver o irmão não caminhando. É por isso que a igreja é o templo do Espírito Santo. Então eu queria encorajar você. Talvez seu irmão não esteja vendo. Mas se você viu, já não é o bastante? Essa é a pergunta. Mas Gaio não aceitou. Então você continua dizendo que está errado e ora por ele. E ama ele. E começa a interceder dizendo: Espírito Santo, eu sei que você pode. Feche seus olhos, vamos orar.